É fundamental que o profissional de enfermagem conheça os princípios básicos desse tratamento, dessa terapia medicamentosa cotidiana. E aí precisamos então entender sobre as medicações com relação às suas ações, com relação às doses, com relação às vias de administração, com relação aos efeitos colaterais e quais são os cuidados da enfermagem na administração dessa medicação. Isso é muito importante para nós profissionais. Então, gente, o início e finalização da ação das medicações, nós precisamos saber que os medicamentos exercem seus efeitos terapêuticos por meio de ligações justamente de moléculas-alvos. A medicação precisa agir na molécula e para isso, então, nós vamos deparar com receptores no local onde a medicação vai agir. Vamos deparar com enzimas quando essa medicação é introduzida. Também vai interferir os canais iônicos, como também ácidos nucleicos, tudo isso que está presente nas células, então vai estar interagindo completamente na medicação que é administrada. Percebemos que essa membrana que está aparecendo aqui, percebe que para que o medicamento consiga ultrapassá-la e entrar na célula, vai precisar justamente de todo esse componente da farmacocinética que nós vamos estudar agora. E aí? E esse início e finalização dessa ação e da medicação? Percebemos que a magnitude do efeito produzido a partir dessa interação, ou seja, medicamento e molécula-alvo, depende especialmente da concentração dessa substância no sítio de ação. Então, para entender, precisamos saber o que é primeiramente princípio ativo, que vocês estudaram lá no primeiro ano. Princípio ativo são as substâncias que irão literalmente fazer efeito. Essas substâncias, então, são chamadas de fármacos. E precisamos saber o que são excipientes. Os excipientes são substâncias inativas, ou seja, não têm função de tratamento, não tem função terapêutica, mas são adicionados aos medicamentos para justamente dar o quê? Uma forma, essa medicação que está entrando no paciente, a estabilidade, o volume. A sua função é ajudar justamente o princípio ativo, que é justamente a medicação, o fármaco, a chegar no organismo, além de garantir o quê? A estabilidade deles enquanto o medicamento estiver fazendo o seu efeito. Percebe quando a gente vai fazer uma medicação endovenosa no paciente? A medicação está lá, um exemplo, dipirona. Vou fazer dipirona pura? Não, eu vou pôr justamente o excipiente, que é a água destilada, para que mantenha uma forma, uma boa diluição e não ter riscos nenhum para o paciente e aí sim tratar a dor ou a febre desse paciente. Bom, os fármacos funcionam de forma muito precisa, que de maneira geral representa a interação de uma ou mais substâncias. Nós falamos do princípio ativo, que é justamente o fármaco, né? Ele vai entrar num alvo específico do nosso corpo e os fármacos podem justamente o quê? Quando entra a medicação, pode modificar a atividade das enzimas, vamos falar daqui a pouquinho do fígado, pode inibir o transporte das moléculas na célula, pode modificar o funcionamento do nosso DNA, pode interagir com receptores celulares, como falamos anteriormente. Bom, os fármacos de determinado medicamento só agem no alvo específico, porque eles foram feitos para isso. Então, da mesma forma que uma chave só abre a fechadura para a qual foi feita, quando a gente toma um remédio, ele é biotransformado. E o sangue, justamente o quê? O sangue absorve
o fármaco, ou seja, absorve esse princípio ativo desse medicamento e vai mandar para todo o organismo. Mas o medicamento tem que encaixar certinho nas moléculas, nas células, seja nos neurotransmissores, seja nas enzimas. Mas e como o remédio contra dores sabe onde tem que atuar? Como que o remédio sabe que tem que ir lá no local da dor? Bom, através de processos inflamatórios, de onde se originam as dores, essa inflamação, desencadeada por um dano às células, cria reações específicas. Os fármacos agem exatamente nessas reações. Então, por isso, o remédio sabe onde agir quando você sentir uma dor qualquer. Por quê? Porque justamente esse processo inflamatório libera toxinas, libera processos inflamatórios para justamente sinalizar e o remédio ir lá e fazer toda a sua ação para tratar a dor.